OAB, que é a Cristiane Damasceno, que muito nos orgulha. Você não imagina a satisfação que eu tenho aqui, estou sendo absolutamente sincera, absolutamente autêntica, de tê-la aqui para poder mostrar para o nosso mundo acadêmico, para a nossa sociedade, enfim, para o nosso país, enfim, para o mundo. Temos vários alunos que estão assistindo isso aqui de outros lugares, de outros países, para ver que nós temos, presidindo aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, uma advogada, uma acadêmica, uma professora, então, do mais alto calibre, da mais alta estatura e que muito nos honra, que muito fez e faz pelas mulheres, pelas advogadas, então, estabelecendo, então, uma pauta densa, uma pauta consistente, levando, então, as nossas reivindicações, então, defendendo nossas reivindicações, então, perante organizações e organismos importantes. Olha, um abraço muito carinhoso e a minha admiração por todo o trajeto, a trajetória que vem percorrendo. Isso é um exemplo, é um modelo, é um entusiasmo, não é, para nós todas e para os homens também. Por favor, presidente Cris Damasceno, a palavra está com você. Ai, professora Ani, para mim, gente, é uma alegria estar perto da professora Ani, porque eu sempre falo isso quando eu venho aqui, eu vou repetir 10 vezes, viu, professora? Pelo seguinte, a gente nunca consegue construir uma estrada sozinho. E eu me lembro bem, quando eu era estudante no CEUB, que chegava aquela mulher lindíssima, lembro o coque que ela entrava na sala, e eu pensava assim, gente, um dia eu vou ser igual a essa mulher. E é verdade, a gente tem espaços assim, porque a gente quer inspirar outras mulheres que venham depois da gente, para poder trilharem esse caminho que foi construído por mulheres que vieram antes da gente. Porque, assim, é muita coragem. Hoje, professora, eu vejo claramente, de há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente entrar num espaço que era masculino completamente, que era o espaço do direito. Podia ser o espaço acadêmico, da magistratura, das procuradorias. Era um espaço que era pouco penetrado pelas mulheres. Então, assim, era uma coisa que, na época, nós, alunas, jamais teríamos a aspiração se nós não tivéssemos pessoas maravilhosas, como a senhora antes. É uma inspiração. Sou professora há 16 anos por causa disso também. Então, eu acho que o primeiro recado que eu quero deixar essa noite é de agradecimento, de gratidão, porque eu acho que eu não teria me tornado essa pessoa que eu sou, não estaria sentada nessa cadeira, se não tivessem vindo mulheres como você, que foram desbravadoras. Então, assim, eu sou muito grata às mulheres que me antecederam, que eu subi nos ombros dela para poder chegar até aqui, porque foram inspiração. Então, esse é o primeiro... Olha, presidente, eu fico muito, muito emocionada, sinceramente muito emocionada. A gente sabe que as relações de gênero e principalmente a luta, não é, a luta contra a desigualdade de gênero, a luta pela, né, por essa equalização, elas são construídas historicamente, né? A gente sabe que há muito o que caminhar, a gente sabe que há muito o que ser desfeito, a gente sabe que nós temos que lutar muito contra as violências nos seus mais diversos matizes, não é? Que a nós, então, vêm sendo perpetradas. Então, a gente fica admirada, eu com a minha geração ali, já mais velha, vendo você com toda esse seu entusiasmo, essa sua exuberância, com toda a sua altivez acadêmica e jurídica, e falar aqui para esse nosso público de estudantes de direito que é possível, sim, romper barreiras, que é possível, sim, estabelecer lutas consistentes, lutas nos organismos oficiais, lutas, enfim, em que nós vamos desconstruindo essas barreiras. Quero aqui, nesse momento, dizer que, com muita veracidade, isso aqui não é retórica, que o seu trabalho, né, que vai se encerrar, pelo menos nessa etapa, agora em 2021,
foi um trabalho histórico, porque eu conheço, presidente, toda a sua militância, eu li, eu acompanho a sua militância, acompanho como você pauta a questão dos direitos humanos, as questões dos segmentos menos favorecidos. Eu acho que o direito ele tem essa questão da hegemonia, né? A questão, os direitos, eles são sempre destacados para os que estão do outro lado da linha hegemônica, e você não. Você fez com que a nossa OAB do Distrito Federal ela tivesse outros olhares. Isso foi inédito. Eu falo isso para o presidente, para o Délio, eu falo, olha, a sua gestão vai ser marcada por olhares plurais e múltiplos, também pelo fato, destacadamente pelo fato de ter, então, a Cris Damasceno aí na ponta, então, de um órgão tão importante como a Ordem dos Advogados do Brasil. O nosso agradecimento, o nosso reconhecimento por todo o trabalho que engendrou, e aí vai engendrar pela frente, aí a gente espera e estamos apoiando aí com todo o entusiasmo. Bom, nós temos aqui, então, os nossos alunos e alunas, temos aqui o professor Rafael Mesquita, que está também participando, temos aqui o professor Igor Marcelo Brito, que está ali, um abraço, não é? Que, infelizmente, a professora Bruna, que participaria como debatedora, presidente, ela foi diagnosticada agora às 18 horas com Covid, ela me mandou o teste dela, e ela está no consultório médico, porque ela está sem olfato, está febril, e ela pede que eu efetivamente divulgue o motivo dela não estar presente, mas temos aqui 2 baluartes do nosso curso, que é o professor Rafael Mesquita e o professor Igor Brito, para também nos ajudarem aqui com alguns debates. Então, a palavra está com você, para que nos brinde com a sua experiência, para que nos brinde com todo esse caminho percorrido de vitórias, mas também que foi de lutas, que foram de conquistas, que foram de construções e de desconstruções, não é? E para falar para o nosso público aí, como é que ter, então, chegar neste ponto, presidente, né? Nesse patamar de discussões, nesse patamar de lugar de fala, não é? Em prol das advogadas e também dos advogados, não é? Obrigada. Está com você a palavra. Professora, assim, para mim hoje é uma honra estar falando aqui em nome de 52% das mulheres advogadas do Brasil. Hoje nós estamos numa quantidade superior à dos homens. Eu vejo que essa luta, ela não é a luta só minha, essa luta tem que ser uma luta nossa. Os homens, eles precisam estar enfileirados conosco nessa luta, né? E o presidente Délio, ele é uma pessoa, assim, que ele nunca abriu mão de lutar por essa pauta de inclusão e espaço das mulheres dentro da nossa gestão. Eu costumo dizer o seguinte, que eu acho que eu não poderia ser parceira dentro da OAB se não fosse com ele. O nosso mandato está se finalizando agora no final desse ano e nós estamos passando, professora, por uma situação de desapego nós dois, né? Porque nós temos uma relação simbiótica muito forte. Quando ele saiu aqui da UAB, que eu entrei na presidência em exercício, ele falou para as pessoas assim, não vai ser para a Cristiane nenhuma dificuldade em assumir esse cargo, que já é dela, porque ela já faz isso todos os dias, porque ela divide comigo as incumbências e as decisões diárias da instituição. Então, realmente, para mim, só ficou mais pesado, porque agora eu estou sozinha, né? Antes eu dividia com ele, nós dividíamos por 2, agora eu estou sozinha aqui no comando da instituição. Então, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que esclarecer é que a luta ela não pode ser só das mulheres. E aí eu vou dar um exemplo para vocês muito bom. A gente caminhando nessa campanha, a gente tem uma candidata aqui no Gama que ela é mulher. E eu acho, professora, muito interessante porque o marido dela é o organizador do negócio. Então, onde ela chega, ele chega primeiro, já está tudo pronto, ele quer saber se o povo do marketing já está lá para filmar. Por quê? Porque o projeto é deles, o projeto não é dela. Então, quando a gente fala em Graciela, por exemplo, você olha para a Graciela, mas eu vejo o Jason, porque eles são um só.
Então, o projeto da paridade, ele é um projeto que tem que ser de todos nós. E aí, é por isso que as nossas fronteiras aqui na UABDF, elas têm se alargado. O povo até chama, professor, eu e o Dério, de duplinha sertanejo, né? Sandy Júnior. Porque onde ele está, eu estou, onde eu estou, ele está. Então, as pessoas já acham muito natural as mulheres participarem das mesas de discussão e decisão aqui na nossa seccional. Porque isso faz parte da nossa lida diária. E aí, a gente vai falar um pouco de carreira e posicionamento de carreira hoje, gente, porque eu quero deixar algumas dicas para vocês e eu quero trabalhar isso aqui. E eu vou dizer para vocês, homens, o seguinte: é muito bom a gente ter as mulheres nesse espaço de poder. Você sabe por quê? Porque muitas vezes essa não é a sua pegada, mas é a pegada da sua companheira, né? E a vida de vocês, a dinâmica da vida vai mudar muitas vezes para muito melhor. Então, a gente não pode achar que as mulheres ocuparem o espaço de poder é tomar espaço dos homens de forma nenhuma. Isso diz respeito a uma característica das pessoas também. Eu acho que isso tem que ficar muito evidente, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer, você anota aí na tábua do seu coração. Então, a gente tem que começar as coisas, quando a gente começa a escutar conselho, é a gente ter um papel, uma caneta na mão para a gente poder escrever. Sabe por quê? Eu tenho percebido uma coisa, gente. Eu tenho dado muitas palestras e eu tenho falado isso demais. Essa época de pandemia revelou uma coisa perigosa de nós enquanto seres humanos. Nós não tínhamos um bom depósito para poder passar nessa pandemia. Essa pandemia, ela nos pegou de surpresa e muitos de nós estávamos com os nossos depósitos nos nossos corações vazios. Nós estávamos sem paz, sem alegria, sem felicidade, sem amor o suficiente para a gente sobreviver 1 ano e 6 meses isolados, sem poder ter contato uns com os outros. Então, a partir de hoje, vai a primeira lição para nós enquanto seres humanos. Nós precisamos estar com os nossos depósitos emocionais cheios. Por quê? Porque o tempo da diversidade, gente, ele sempre acontece. Pode ser em macro, como nós vivemos, mas pode ser no nosso microsistema também. E para a gente poder conseguir passar por esse tempo desafiador, é necessário a gente ter um bom depósito. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para você. Você fala, Cristiane, como que a gente tem um bom depósito? Gente, você pode meditar, você pode fazer uma boa leitura de livro, você pode conviver com pessoas que voam, ter pessoas do seu lado que são pessoas animadas, pessoas que têm objetivos como o seu, pessoas que te colocam para... A crença também, a religião é um ponto que faz o nosso depósito estar cheio. Então, essas são formas. Fazer uma atividade física, a gente tem uma atividade paralela que não seja profissional. Isso nos ajuda a encher os nossos depósitos para os tempos desafiadores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu penso que nós precisamos quebrar as crenças limitantes. Tipo, esse espaço não é para mim. Eu não posso entrar nesse espaço. Você sabe, professora, que minha mãe é uma mulher hiena, né? Então, ela criou 2 hieninhas, que sou eu e a minha irmã. Então, minha mãe é professora da Fundação Educacional, e minha mãe, ela sempre foi uma mulher que ela gostava era do desafio. Falaram assim, você vai ser diretora de uma escola de adolescentes, delinquentes, que são 3.000. Ela falou, eu quero esse desafio aí. Tá? Aí eu pensava, eu era adolescente, meu Deus, ela ficou doida. Como que ela vai dar conta de 3.000 adolescentes com problema? Literalmente, ela, não, o desafio é esse, eu tô partindo para cima. Então, eu fui forjada numa família em que as mulheres, elas são desafiadas. Então, eu não tenho crença limitante para poder ocupar espaços. Mas, muitas vezes, essa é a realidade de muitas de nós. Ah, porque eu não posso, eu não dou conta, eu sou tímida, eu sou aquilo. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Se isso é um sonho para você, esse sonho precisa ser realizado. A gente não pode passar por essa vida sem ter os nossos sonhos realizados, porque a vida ela é muito curta. Outro dia eu tenho 25, gente. Tinha 25, hoje eu tenho 41. Então já se passaram daquele tempo para cá quase 20 anos. Quer dizer, a vida voou. Então, realize esse seu sonho. O que eu posso fazer para poder quebrar essa minha crença limitante, por exemplo, se é de não ocupar espaço ou não ter timidez? Hoje a gente tem mecanismo. Eu quero te perguntar o seguinte. Eu fico vendo que o povo segue Deus e o mundo no Instagram. Mas não segue tudo. Todo mundo dá conta da vida dos artistas, dos cantores, de tudo. Mas eu quero ver você seguir coaching, por exemplo. Você já viu que existe esses processos de autoajuda de graça no Instagram,
que as pessoas ficam fazendo pílulas, falando sobre carreira. E por que você não está seguindo esse povo para poder receber esse conteúdo de graça? Isso é uma forma de graça de você receber ajuda e quebrar a crença limitante de não ocupação de espaço. A outra coisa, então, primeiro é quebrar a crença. Segundo, é você ter um instrumento de quebrança da crença. Você pode fazer um acompanhamento de um coach, você pode ir para o Instagram para poder receber essas pílulas. Hoje no Spotify a gente tem podcast que não acaba mais, tá? Num valor muito pequeno, para a gente poder escutar e se aperfeiçoar emocionalmente, no modo relacional. E aí o povo tem o Spotify com música sertaneja. Isso aí eu tenho certeza que tem. Tá entendendo? Barões da Pisadinha, esse pessoal todo aí tá lá no Deezer e no Spotify. Mas eu quero saber quais são os podcasts que você está ouvindo para você se desenvolver profissionalmente. Então, a gente falou aí dessa necessidade da gente realizar os nossos sonhos, da gente ter um instrumento de realização desses sonhos. A terceira coisa que a gente tem que pontuar para a gente poder ocupar é capacitar. A gente precisa capacitar. E aí a professora fala uma coisa engraçada, porque assim, eu não entendia porque que com 25 anos eu não poderia estar em determinadas posições, mas hoje eu entendo, professora. Porque a gente precisa passar por um processo de maturação de vida necessário. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje eu pego determinadas demandas, esses dias eu estava no Supremo despachando uma liminar numa ADI, e aí eu fiquei pensando lá, esperando o ministro. Eu falei assim, gente, com 25 anos eu não daria conta de fazer isso aqui, não. Eu não daria conta de chegar aqui da noite pro dia, a pessoa marcar essa audiência para eu chegar lá com tudo na ponta da língua, falar com propriedade, eu vou despachar com o ministro. Não é com o seu Zezinho da esquina, não. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. O que é seu está guardado. O que é seu está preparado. Se você seguir os passos que nós estamos falando aqui. Mas existe o tempo certo. Existe o tempo certo que você vai ser preparado para reinar. Existe o tempo certo que você vai chegar nos lugares e vai mudar a vida das pessoas. Você vai ajudar as pessoas a serem curadas, você vai ajudar as pessoas a serem ressuscitadas. Você vai atingir o patamar profissional que você quer, mas você está sendo preparado para chegar neste lugar. E quando eu estava sentada ali aquele dia, pensando ali com meus botões, eu falei assim, gente, eu estou preparada para poder estar aqui despachando com ele com 41 anos, não com 25. Não que uma pessoa de 25 não possa, eu estou falando da Cristiane, nós somos seres únicos. A Cristiane estava preparada para estar ali fazendo aquele trabalho naquele momento. Por quê? Porque eu precisei passar por um processo de transformação. Então, a capacitação da gente faz parte desse processo de transformação. Você não pode ocupar lugares altos se você não tem o conhecimento necessário, técnico, para poder estar ali naquele lugar. Então, por exemplo, tem muita coisa aqui de legislação interna nossa da advocacia que eu lembro de cabeça. Existe provimento tal, existe na linha tal. Por quê, gente? Antes de entrar na gestão, eu estudei os provimentos. Porque eu pensei o seguinte, eu vou ser a presidente do pleno em algum momento. Para isso, eu preciso conhecer e saber como conduzir o plenário. Se o que o relator e o conselheiro está falando tem sentido ou não, se eu vou precisar puxar uma divergência ou não. Para isso, eu precisava do conhecimento da competência técnica. Então, a gente não pode abandonar isso. A grande questão da gente chegar em lugares altos é que a gente precisa deixar de ser medíocre. Porque os medíocres chegam a lugar nenhum. O povo fala assim para mim, mas não tem espaço para todo mundo. Realmente, eu não tenho espaço para as pessoas medíocres. Para essas daí, o espaço acabou faz tempo. Mas para aquele pessoal que é qualificado, para esse daí tem espaço toda a vida e não vai acabar nunca. Então, é importante a gente ter claro que a nossa capacitação técnica, ela é, sim, um instrumento necessário para a gente ocupar determinados espaços. E nós, mulheres, e aí vamos fazer esse recorte de gênero que nós estamos aqui para isso, é como se nós tivéssemos que fazer mais um pouco. Essa é a nossa dificuldade ainda hoje. É a gente ter que provar mais, ter que provar que é melhor, se esforçar mais. Então, é muito interessante hoje, dentro da OAB, por exemplo, que nós aqui já tínhamos uma gestão que era altamente paritária. Então, eu chegava nos lugares, eu ficava assustada. Porque eu falava, meu Deus, cadê as mulheres desse lugar? Porque eu chegava com o presidente dela e cadê o resto do povo, né? Não existia, gente. Porque aqui a gente já tinha esse costume. Nós tivemos que lutar para aprovar para o Brasil inteiro uma resolução, um provimento, que obrigou que nessas eleições desse ano, todas as chapas no Brasil inteiro tivessem paridade.
50% de homens e 50% de mulheres. Por que esse tipo de política é importante? Porque nos lugares onde você não tem acessibilidade de dar espaço para as mulheres, e nós somos 52% da nossa instituição, nós precisamos de uma política afirmativa que obrigue as pessoas a darem espaço para o exemplo que nós estamos dando aqui para as mulheres. Então, é muito importante abrirmos essa porta da questão do gênero. Então, aqui a gente tem isso, abrimos isso para o Brasil inteiro. Em 14 de dezembro de 2020, foi aprovado no Conselho Federal a obrigatoriedade de paridade em todas as chapas já para essa eleição. Então, quando você não tem esses espaços, a gente precisa criar esses espaços. Eis aí a importância, e a professora Ana está coberta de razão, de nós termos mulheres nos espaços decisivos. Porque essa luta foi uma luta das nossas conselheiras federais. Se nós não tivéssemos essas mulheres lá, no nosso caso aqui do Distrito Federal, Raquel Cândido, Daniela Teixeira, que eram as nossas representantes, e brigassem por esse espaço, nós teríamos passado sem a necessidade de que as mulheres ocupassem a metade das chapas. E o engraçado, gente, é que o povo se virou. Vocês estão entendendo? O povo se virou, todo mundo arranjou as mulheres necessárias para as diretorias, para os conselhos subseccionais, para a Caixa de Assistência, para o Conselho Federal, porque nós existimos, nós estamos aqui, nós temos capacidade, nós somos mestres, nós somos doutoras, temos várias colegas advogadas bem posicionadas, nós estamos aí, só que nós não éramos vistas para ocuparmos esses espaços. Então, a política afirmativa ela foi necessária para que se implantasse essa regra que aqui no Distrito Federal ela já existia desde 2019. Então, vamos deixar claro isso para você. Depois que a gente passa dessa competência técnica, a gente precisa também desenvolver uma competência relacional. E já existe um ditado, que nesse momento eu não sei te dizer de quem é, que diz o seguinte, que a competência nossa técnica nos coloca nos lugares altos, mas a nossa falta de competência emocional ou relacional, ela nos tira desses lugares. Então, é necessário termos, sim, competência. Eu não tenho, mas deixa eu ir lá atrás de melhorar. A vida é uma constante construção, nós não somos perfeitos realmente, somos pessoas que estamos em construção. Então, assim, eu, por exemplo, neste aspecto, eu vivo me aperfeiçoando. Eu vivo acompanhando as pessoas, eu vivo fazendo curso, eu vivo sendo acompanhada por psicólogo. Quando eu tenho dúvida, eu estou lá para poder falar, esclarecer. Isso faz parte da nossa construção e do nosso posicionamento para a liderança. Então, se nós queremos estar em cargos de liderança, exige um pouco mais da gente. Além da competência técnica, nós precisamos dessa competência relacional, emocional. É certo que nós, mulheres, quando estamos em determinados lugares, a gente fala um pouco mais alto, as pessoas falam assim, louca. Eu já termino a minha frase dizendo o seguinte, já que ninguém está me ouvindo como uma pessoa normal, eu vou alterar um pouquinho meu tom de voz. E não é porque eu sou louca, é porque não estão ouvindo a voz da mulher que deveria ter sido ouvida como a voz do homem. Então, eu já faço logo essa observação para as pessoas entenderem que eu estou falando mais alto, não porque eu não tenho inteligência emocional. E já para colocar cada um no seu lugar também, né? Então, a gente vê que existem várias pesquisas de vários institutos que mostram a quantidade de vezes que as ministras no Supremo são interrompidas, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando existem vários homens, eu não me deixo ser interrompida. Eu falo, espera lá, sua vez vai chegar, aguarda eu terminar de falar. A não ser que a pessoa peça uma parte para fazer um esclarecimento. E aí, ok. Agora, interromper por interromper, porque não, eu tenho que falar. E dentro desse relacionamento de presidência, com o presidente dela, fica muito claro para todo mundo que nós estamos no mesmo patamar, porque do mesmo jeito que ele fala, eu interrompo ele também. E ele pode me interromper da mesma maneira, porque a nossa relação aqui é de igual para igual. Então, se é assim, a gente pode se tratar nesse meio relacional, nesse aspecto da fala, de forma também igual. Essa é uma cultura que a gente tem aqui também.
A outra coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente está dentro do ambiente de trabalho, e isso eu estou falando, gente, de questões relativas à postura, né? É autoconhecimento. Eu vejo que as pessoas não sabem quem elas são, não sabem o que querem, e isso é uma coisa, assim, muito séria. Eu preciso saber quem eu sou. Por exemplo, a minha mãe queria que eu fizesse concurso, gente, a qualquer custo. Vocês sabem quando é que eu descobri que eu tinha vocação para dar aula? Quando eu fui fazer um cursinho para o TJ para técnico, eu estudava ainda. E aí cheguei nesse cursinho, vi o professor falar e eu sempre gostei de penal. E aí eu falei assim, gente, dar aula é isso aqui. Peguei, fui lá no dono do cursinho e falei o seguinte, olha, eu não queria pagar mais o cursinho, mas eu queria que você me desse a chance de dar aula aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, gente, essa menina é muito audaciosa. Aí eu falei, eu dou conta de dar aula aqui. Você já é formada? Eu falei assim, eu não sou formada não, mas a gente não precisa contar isso para ninguém. Aí ele olhou para mim e falou assim, vou te dar essa chance de dar aula. Gente, eu estudei, cada linha eu sabia, daquele NUT, da Mas de Jesus, tudo, linha por linha. Fiz o meu esquema, passei mal no dia de dar aula, porque me deu uma tremedeira por dentro. Quando eu cheguei lá para dar a tal da aula, era para um concurso interno da Polícia Militar. Esse foi o maior teste da minha vida, professora, porque eu digo que depois desse teste eu passo em qualquer coisa, eu não tenho medo de mais nada. Eram 60 homens dentro da sala de aula. E a Cristiane Damasceno. Aí, quando eu entrei na sala de aula, eu tinha 22 anos, estava no 6º semestre de faculdade, ainda era aluna da professora Ani. Eu falei assim, gente, eu não estou acreditando que eu fiz essa loucura, não. Estou aqui no meio de 60 homens para poder dar essa aula. E aí, tremendo por dentro. Você acha que eu estava tranquila? Claro que não. Eu pensei que eu ia naquela hora, ia ser arrebatada viva. Peguei lá, falei assim, minha mãe falava assim para mim, quando eu saí de casa, olha, ninguém sabe mais do que você estudou mais que todo mundo, fez todos os exercícios, você sabe. Cheguei lá, gente, coloquei tudo no quadro e mandei ver igual uma metralhadora. Prrr, e eles viraram para mim e começaram a me testar. Por quê? Porque eles estavam na prática. Aí falaram, essa menina aí não vai dar conta de dar essa aula, não. Gente, eu suava igual bully. Vocês não estão entendendo. Mas eu falei, eu termino essa aula aqui. Eu troco de nome se eu sair daqui. Não vou sair daqui. Eu vou terminar essa aula até o final. Respondi todas as perguntas. Quando terminei de dar aula, o comandante da sala falou assim, professora, a senhora está aprovada. Pode dar o resto dessa matéria de penal para a gente. Porque depois de passar por isso aqui, e eu olhando para aquele cara, obrigada. Porque a gente, quando ainda é mulher e vai para frente dessas coisas... Você ainda tem que chegar, de salto alto de verdade, para poder mostrar que você tem conteúdo para você ministrar, porque você tem que passar, credibilidade. As pessoas têm que te dar, eles têm que acreditar que você sabe. Tem isso ainda quando a gente dá aula. Então, o que eu quero mostrar para você com esse exemplo é que a partir daquele momento ali, uma coisa se abriu. Eu falei, gente, eu posso dar aula, eu vou ganhar dinheiro com isso, que eu estava preocupada com o meu FIES. Porque eu ia ter que pagar o FIES no final da faculdade e não sabia de onde eu tiraria recurso financeiro para isso. E aí eu pensei, gente, eu vou dar esse negócio de aula. Gente, entrei na sala de aula há 16 anos atrás e nunca mais saí da sala de aula. Me encontrei na sala de aula. A sala de aula teve o poder de me transformar. E eu descobri uma outra coisa também. Eu não queria concurso. Eu olhei e falei assim, gente, eu não quero esse negócio, não quero. Gente, minha mãe no meu pé. Porque na cabeça dela, ela é servidora, meu pai também, era o melhor caminho para mim. Eu falei, eu não quero esse negócio. Meu negócio é a sala de aula e depois que eu sair daqui, isso aqui eu quero é advogar. Porque eu vou ter mais tempo para estudar, para fazer meu mestrado. Eu pensava desse jeito. Eu fui servidora por um período, mas eu percebi que aquilo ali não era para mim. Então, o exemplo que eu quero te dar é assim, a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa vir aqui e entender quem a gente é, o que a gente quer. Nada contra aqueles que querem fazer. Minha irmã, por exemplo, é servidora. Ela adora estar lá. Ela dá a aula dela. Ela vai embora na paz do Senhor. Você está entendendo? Para ela tá ótimo. Esse é o perfil dela, mas esse não é o perfil da Cristiane. Então, eu quero que você não seja induzido pelos outros. Eu quero que você autoconheça. Sabe por quê? Gente, eu sou tão feliz sendo advogada. A minha vida é uma montanha russa. Todo dia é uma confusão. Todo dia é um tema diferente. Todo dia é uma coisa que chega para poder. Essa coisa de ser desafiada com a demanda dos clientes todos os dias, para mim, é uma adrenalina que me alimenta. Porque eu me autoconheço. É isso que eu gosto. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar na sala de aula, eu gosto de falar, eu gosto de trocar experiência, eu gosto de levar o que eu sei para poder dar para os alunos. Essa é a Cristiane. Então, me autoconhecer para mim, posso falar para vocês, foi libertador.
Porque eu me libertei desse negócio de concurso, me libertei das pessoas que falavam que eu tinha que fazer concurso público. Então, essa é outra dica também, você precisa se autoconhecer. A outra coisa que eu quero trazer aqui para você, que é muito do mercado de trabalho, mas isso é muito uma característica, assim, minha. Eu sou muito proativa, acho que eu sou proativa até demais. Eu tô assim, passei 10 vezes na fila de proatividade. Por que eu tô dizendo isso? Não é porque eu tô querendo me autoelogiar, não. É porque às vezes eu sou muito afoita com as coisas por conta disso, né? A proatividade é uma marca do novo mercado de trabalho. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, eu quero que vire a chave na sua cabeça, que você não entre aqui saia daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero que você saia daqui diferente. Eu quero que você saia daqui com a chave virada, sabendo que é possível você cumprir aquele sonho que está no seu coração. E a proatividade é uma marca hoje do mercado de trabalho. O mercado de trabalho mudou. Não é aquela coisa mais lá da época da minha mãe que você faz um concurso, você tem estabilidade e ali você vai ficar. Gente, a advocacia, eu entendo que ela é empreendedora. O cliente, para mim, ele é um cliente de verdade, que eu tenho que prestar conta para ele, eu tenho que oferecer serviço, eu tenho que ter um pós-venda com ele, depois que eu atender, depois que eu resolver a demanda dele, mandar um newsletter para ele, né? Cobrar êxito para poder fazer, mostrar que o seu trabalho, você vai se esmerar para poder ir ali buscar aquilo que é necessário. Essa mentalidade é a mentalidade de alguém que é empreendedor. Então, a advocacia, ela é muito isso. A advocacia, realmente, ela não vem com dinheiro lá na sua conta no final do mês. Todo santo dia, eu luto para poder receber o meu prolabore lá no final do mês, ou amanhã, ou depois de amanhã. A advocacia, ela é assim. Então, uma coisa que eu quero te mostrar é que isso é desafiador, é claro que é. Tem mês que entra 5 clientes, tem mês que não entra nenhum, então você tem que aprender a fazer gestão financeira dentro do seu escritório, fazer gestão de pessoas dentro do seu escritório, saber como é que você gera demanda para cliente. Eu fico gerando demanda para os meus clientes, assim, semanalmente. Então, sempre entra alguma coisa no escritório todo mês. Eu costumo dizer que minha advocacia ela é de boutique. Eu não estou ali para atender a Márcia, eu estou ali para poder atender o João. Eu estou ali para poder atender a Maria. Quando eu atendo o João e a Maria, gente, eu almoço com esse cliente, eu janto com esse cliente, eu atendo o cliente na hora que ele precisa. Toda sexta-feira eu dou uma ligadinha para saber como é que ele está e informar sobre o processo. Tem clientes que viraram, assim, amigos, que eles querem trazer a vida para eu administrar. A verdade é essa. Por quê? Por conta desse pós-venda que eu fico fazendo com eles. Então, isso é uma coisa que eu aprendi da advocacia empreendedora. E eu fui construindo isso, falando assim, não, gente, eu preciso dar um diferencial para o meu cliente. Então, a proatividade. O cliente que te liga sábado à tarde para saber o andamento de processo é porque na sexta-feira a tarefa não foi feita corretamente. Que é mandar o newsletter para ele poder entender como que está o processo dele. Então, quando a gente vai lá e presta esse tipo de serviço, é óbvio que o boca a boca vai caminhar e as pessoas vão falar assim. Hoje mesmo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu queria tanto que você atuasse para o meu filho lá no júri, tá precisando de... Neste momento eu não estou podendo, porque eu pego um cliente quando eu tiro um, eu pego um cliente quando eu tiro um, porque a minha demanda, ela é assim, ela não é uma demanda de massa. E aí a pessoa falou, pelo amor de Deus, a gente coloca uma outra pessoa, tá aqui para eu poder pensar qual é a solução que eu dou por causa dessa criatura, se eu pego ou não essa demanda. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque a forma com que a gente presta o serviço, por exemplo, casos que envolvem Maria da Penha, você sabe que eu tenho uma psicóloga que me ajuda com os clientes? Que ela presta serviço para o meu escritório. Então, quando os clientes chegam com esse problema relacional, eles também fazem terapia com ela, para poder me ajudar, para me desonerar daquela carga emocional. Então, assim, você precisa ver a quantidade de demanda que eu tenho de Maria da Penha dentro do escritório, porque isso foi caminhando rádio corredor. Todo mundo falou, não, vai lá para a Cristiane, que ela tem um atendimento diferente. As pessoas falam isso. Por quê? Porque eu entendi que a transversalidade era necessária para o bom andamento do meu trabalho. Gente, no começo, essas pessoas me ligavam chorando de manhã, de tarde, de noite, não me deixavam trabalhar. Porque o problema delas também é emocional. Então, a gente tem que entender e criar esse tipo de mecanismo. Estou te dando aqui várias ideias, mas, por exemplo, quem atua na área civil e empresarial... Você pode muito bem começar a prestar consultoria de administração empresarial para a pessoa. Como administrar melhor o seu negócio. E aí também oferecer serviço jurídico. Eu fiz isso para um cliente. Olha que essa não é a minha área. Você já percebeu que minha área é criminal. Meu negócio é que o crime compensa mesmo.
Mas eu já fiz isso com um cliente, que eu atuei desse jeito para ele, no caso de Maria da Penha, e ele gostou do meu serviço, e ele queria que eu fizesse a administração do negócio dele. Então, esse é outro ponto. Seja proativo, mostre quem você é. Gente, as coisas não caem do céu, não. Você tem que vir, o produto sai primeiro da gente, para depois a recompensa ela vir. Então, a proatividade é uma coisa. Na advocacia, é outra postura que eu adoto muito também, e é óbvio que a gente precisa de ter equilíbrio, e eu já vou me encaminhar para o final para não ficar cansativa aqui, é a disponibilidade, tá? A gente precisa ser uma pessoa disponível. Sabe por quê? No meu caso, por exemplo, o cliente me liga 24 horas por dia. Tá preso, aconteceu qualquer coisa. A gente tem um plantão no escritório. Para que tenha alguém sempre para poder atender os clientes. Então, essa disponibilidade... É claro, você fala assim, Cristiane, mas aí a gente não tem sossego. A gente pode criar um mecanismo. Para coisas mais graves, eu sempre me coloco à disposição e sempre tem um advogado que também trabalha junto comigo. Eu não posso atender, ele atende. Então, o que eu quero mostrar para você é que não dá para sair 18 horas do escritório, gente. Advogado não existe isso. Assim como, também, eu posso ir quarta-feira lá para o salão fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é isso. Porque a gente tem essa flexibilidade de horário, a gente tem liberdade de viajar na quarta e voltar no domingo. Isso é maravilhoso na advocacia. Aí você fala, mas é de pronto que eu vou fazer isso? É claro que não. Você vai semear primeiro para você colher a bonança depois. Mas a disponibilidade, ela é outro ponto. E aí, já me encaminhando para o final mesmo, eu quero te dizer assim, tenha autorresponsabilidade com a sua história. Eu nunca deixei a minha vida na mão dos outros. Então, quando eu falei para você que eu entrei na sala de aula, você sabe o que me empurrou para a sala de aula no 6º semestre de faculdade? Ter a responsabilidade de pagar o meu FIES. Saber que quando eu terminasse a faculdade, eu não ia ter mais o dinheiro do estágio para comprar uma roupa, para poder pagar uma coisinha que eu queria. Eu não fiquei esperando, lamentando, ó céu, ó terra, meu Deus. Não. Você sabe o que eu fiz? Montei uma loja dentro da minha casa com a minha irmã. A gente vendia Avon, Natura e roupa. E para tirar a nossa carteira de habilitação, a gente oferecia no final de semana para lavar o carro dos vizinhos. E até o meu secretário-geral aqui hoje da OAB, ele se lembra dessa história. E ele fala mesmo para mim, eu me lembro que você lavava o carro da gente para juntar dinheiro com a sua irmã. Não tenho vergonha de falar isso para ninguém, porque isso faz parte de quem eu sou. Porque eu tinha responsabilidade com a minha história. Então, tem muito isso também. Eu tinha responsabilidade. E a nossa vida, tanto minha e da minha irmã, foi construída desse jeito. Então, quando as pessoas viravam para mim e falavam assim, Cristiane, eu tenho 40 aulas para poder dar para você ministrar para agente penitenciário. Eu ia lá, eu já andei, gente, nesse Distrito Federal todo, Braslândia, Ceilândia, Gama, Santa Maria, Samambaia, Ceilândia, eu sei andar em todos esses lugares, porque eu ministrava aula em todos esses lugares. Muitas das coisas que eu tenho hoje vieram da docência, sim, não só da advocacia. Autorresponsabilidade com a sua história. Não entregue a sua vida na mão do outro. Mesmo que a história tenha sido dolorosa, tenha sido uma história de sofrimento, mas quem vai poder fazer pelo seu futuro, só tem uma pessoa que pode fazer isso. É você. E eu decidi, falei assim, eu vou tomar as rédeas da minha vida, entendeu? E eu vou construir a minha história. Eu vou comprar o meu carro, vou comprar o meu apartamento, eu vou fazer a minha jornada. Muitas pessoas me falaram, quando o Délio me convidou para poder ocupar essa posição, falaram assim para mim, você não vai dar conta disso. Aí, gente, eu pensei, naquele dia que eu entrei com 60 homens dentro de uma sala de aula para dar aula, com 22 anos de idade, falei assim, não, se eu dei conta de entrar naquela sala de aula com 60 pessoas para dar aula de penal, eu vou dar conta, sim, de exercer esse cargo com excelência. E, graças a Deus, tive um companheiro maravilhoso, porque a gente é um anjo de uma asa só, a gente não constrói nada sozinho, a gente precisa da asinha do outro para poder voar. E, junto com a asa dele, nós conseguimos construir muitas coisas aqui dentro da nossa instituição. Mas tudo isso, a autorresponsabilidade com a minha história. Eu vou parar por aqui, senão eu fico até amanhã falando, porque eu não estou dando aula esse semestre, eu não tenho com quem conversar, que são os alunos, né, para poder me escutar. Mas, professora, é sempre um prazer enorme estar aqui. Conte comigo sempre que você precisar, porque eu gosto mesmo é do alunado, estar perto dos alunos e passar um pouquinho que eu sei para as pessoas que vêm depois de mim. Muito obrigada, mas está sempre convidadíssima. Você já sabe que também o presidente é da casa, ele é nosso professor. Então, nós vamos fazer aí muitas parcerias, muitas discussões. E eu não sabia, presidente,
que também, agregada a essa história de sucesso, tinha uma luta também que culminou em muito sucesso, que é vencer as vicissitudes e as dificuldades da vida. Eu acho que foi muito providencial esse seu depoimento da sua caminhada, porque todos nós não nascemos aí virados para o sol. Todos nós temos os nossos caminhos de dificuldades, os nossos caminhos de momentos muito além de opressores, mas de muitas dificuldades em diversos matizes. E olhem, então, mirem-se, então, na história da nossa presidente da OAB, Cris Damasceno, que, com essa garra, com essa alegria, com esse bom humor, né, com essa autorresponsabilidade pela sua história, vou plagiar, tá, essa nomenclatura aí, a gente ter autorresponsabilidade com a nossa história, com o nosso caminhar, não é? Com os nossos projetos, não é, presidente? Com os nossos projetos. Não se deixem contaminar, então, não é? Pelo desespero, pelo mau humor, não é? Por aquele obstáculo que a gente sabe que a gente pensa que é intransponível, mas que nós temos que introjetar, não é, presidente? Que a gente é capaz de vencer, sim. E se a gente não venceu, ele vai nos ajudar, ele vai nos dar musculatura para outras lutas e para outras vitórias. Olha, se eu já era uma fã, estou mais fã ainda, por nos dizer agora usando a sua nomenclatura, por essa autorresponsabilidade com a sua própria história, e que foi uma história exitosa, que é possível para todos nós. Eu vou passar um pouquinho aqui a palavra para o nosso professor, também da OAB, professor Rafael Mesquita. Ele queria apenas estabelecer aqui jogar um ponto de reflexão, ou talvez porque também é fã da nossa presidente. Por favor, professor Rafael Mesquita, que eu também sou sua fã, por favor. Perfeito, professor. Eu que agradeço a oportunidade, e não há como iniciar a minha fala senão parabenizando a nossa querida presidente, sempre muito inspiradora. Toda vez que eu me sento um pouco com ela, eu aprendo um pouco mais. Sempre com suas recomendações, indicando livros, trocando experiências. Meus parabéns, presidente. Eu acredito que isso em muito nos motiva. O fato da sua fala ser uma fala pessoal e inspiradora. Muito obrigado. Eu gostaria apenas, são pontos extremamente relevantes, acredito que a senhora desenhou muito bem cada um deles, e sempre que eu converso, tenho oportunidade aqui de conversar com os meus alunos, eles também volta e meia me pedem alguns conselhos, eu sempre destaco a importância da decisão. A senhora comentou muito bem sobre a importância do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso conhecer as minhas vocações, e a partir de então, eu preciso saber que o meu futuro depende das minhas decisões. É justamente o que a senhora mencionava acerca dessa autorresponsabilidade. Nós não podemos ter medo de decidir. A partir do momento que você coloca algo no seu coração e percebe que aquilo é o seu futuro, aquilo é o que realmente você almeja, não duvide disso nem um minuto sequer. Decida todos os dias por isso. Eu acredito muito numa frase que diz assim: se você não decide, alguém vai decidir por você. Muitas pessoas se tornam escravas de sonhos que não são seus. Pessoas que vivem sonhos dos outros e que deixam de viver a vida em sua plenitude. Eu brinco com os meus alunos de que a vida é maravilhosa. E é maravilhosa porque você pode fazer dela aquilo que você quiser. O ruim da vida, e a vida fica chata, é quando outras pessoas começam a fazer da sua vida o que elas querem. Então não percam a oportunidade de decidir acerca do que vocês realmente almejam. A partir do momento que você se autoconhece e começa a tomar as suas decisões, sabendo que o que você plantar você vai colher, você precisa começar a agir. Afinal, um sonho sem ação vai ser só um sonho, não é verdade? E muitas vezes eu vejo, aqui nós temos alunos com bem heterogêneos, né? Alunos de todas as condições, aqui eu falo sociais, econômicas, e a grande verdade é que cada um de nós possui limitações, sejam elas econômicas ou quaisquer que sejam, e nós não podemos permitir que essas limitações nos impeçam de realizar os nossos sonhos. Então, ao invés de se concentrar nas suas limitações, se concentre no seu potencial.
Quando você entende isso, quando você entende que você é mais do que os limites que tentam te impor, você vai longe e você vai realizar tudo aquilo que você almeja. É interessante porque quando a gente para pensar por que uns conseguem e outros não, a diferença vai ali girar em torno da decisão e da atitude. O que um decidiu, o que o outro fez. Então, essa semana eu assisti um vídeo do Karnal e ele destacava justamente isso. Olha, não é só inspiração, é transpiração. É acordar cedo, é dormir tarde, é ir durante as madrugadas, é o que a presidente falou, a proatividade. É você fazer o que ninguém mais faz. Eu brinco com os estagiários do escritório o seguinte: olha, não adianta você chegar para mim com um problema, porque o problema o cliente já trouxe. Você é estagiário para ser parte da solução. Então, comece a se ver, você que nos ouve aqui, comece a se ver como parte da solução, como alguém que vai engendrar as mudanças que não só o escritório precisa, mas que toda a sociedade precisa. Aqui no IESB nós temos um mestrado que para mim é extraordinário, que é justamente sobre os direitos sociais e os processos reivindicatórios. E me fascina esse tema, porque o operador do direito ele precisa ter essa chama dos direitos sociais ardendo muito forte, porque a mudança não pode ser uma mudança restrita, ela precisa ser implementada a nível de Brasil, a nível de mundo, e é como a presidente falou, nós somos a solução que a nossa sociedade precisa hoje. Então, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos ir além, e meus parabéns para todas as mulheres. Esse congresso aí tem por spec, né, tem por objetivo ressaltar a importância de todas vocês para a sociedade, e digo aqui, sem sombra de dúvidas, que a mim muito me orgulha ver as mulheres aí ocupando os espaços que antigamente eram espaços exclusivos para os homens. Infelizmente ainda somos, né, uma sociedade patriarcal, o machismo ainda impera na nossa nação, mas vocês vêm quebrando tudo isso e digo, presidente, pode contar comigo enquanto homem, com todos esses alunos maravilhosos, porque eles são extremamente empenhados no combate a essa diminuição da mulher. Vocês merecem o que há de melhor e eu torço para que um dia vocês possam aí concorrer sem nenhuma barreira que diga respeito a esse machismo, a essa suposta hierarquia, essa falsa ideia de hierarquia entre homem e mulher. Agora há pouco eu li aqui sobre a visão que era dada acerca da mulher no período da Grécia Antiga, e eles utilizavam expressão que, olha que absurdo, né? A mulher era vista como um homem incompleto. Vejam, vocês em muito, né, são melhores que nós. Eu não tenho aqui um mínimo de vergonha em ressaltar isso. Então, meus parabéns a todas vocês, mulheres, meus parabéns à professora Ani, que também é um exemplo para todos nós, que coordena o nosso curso de Direito aí há tanto tempo com brilhantismo. Meus parabéns à presidente Cristiane e a todos vocês que nos ouvem hoje. Obrigada, professor Rafael, também uma inspiração para nós todos e todas. Eu acho que tem sido fértil, não é, presidente, essa interlocução que você disse acerca da construção, portanto, de um caminhar em que homens e mulheres estejam ali lado a lado, né, nessa luta. É importante que essa interlocução em diversas vertentes, inclusive com o movimento feminista, com sujeitos coletivos que atuam em organizações como a OAB, elas possam efetivamente levar, não é, o nosso bradar, o bradar de todas nós aqui, das estudantes, das operadoras do direito, enfim, de todos os segmentos, hegemônicos e não hegemônicos e contra-hegemônicos, para que nós possamos efetivamente fazer com que essa paridade, com que essa equalização ela se torne cada vez mais efetiva. Sempre aqui, o nosso cenário acadêmico quer e deseja que seja brilhantado por Vossa Excelência, por este exemplo, né, de dignidade, por este exemplo de brilhantismo, por esse exemplo de luta,
não é? Que Cris Damasceno representa para a OAB e para todas nós, mulheres e advogadas aqui do Distrito Federal e do Brasil como um todo. Ó, um beijo, muito obrigada. Eu aprendi muito aqui com a exposição e quero dizer que temos palestra amanhã, às 10h30, com a juíza Lilian. Temos uma exposição. A semana inteira nós temos, conforme já divulgado, essas explanações durante 2 semanas e depois, como já disse também, reitero as comunicações de pesquisas que são realizadas no âmbito do nosso Observatório de Direitos Humanos e no âmbito do nosso programa de mestrado. Declaro, então, encerrada a nossa sessão com agradecimentos penhorados e com muita admiração pela palestrante de hoje, a gigante presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cris Damasceno. Um beijo no seu coração. Obrigada. Obrigada, professor Rafael. Obrigada, alunos e alunas. Rafael, amanhã, está me ouvindo? Sim, professora. Nós temos amanhã uma palestra às 10h30,